Olá, boa noite. E aí, tudo certo com vocês, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu estou melhor da gripe. Coloquei um rock aqui porque eu não quero que o pessoal durma na minha live. Ai, ai, ai. Não quero que eles durmam. Vai dar certo. Boa noite a quem chegou aqui na minha live. Boa noite, boa noite. É o rei do step tap. E 1 minuto com Deus. Boa noite a vocês que chegam. Deixa eu acender a luz aqui que tá apagada. Aí fica muito escuro, né? Aqui de frente. Olha aí. Lorena. Olá, Lorena. Hoje vamos fazer um desafio de leitura, que é um livro com a letra D. Eu estava fazendo esse quadro lá no YouTube, mas aí eu decidi trazer pra live, porque dá um tempo maior a gente falar do livro e também dá pra fazer depois lá, né? Deixa eu postar lá o vídeo. É interessante também. Vou colocar aqui, desafio de leitura. Desafio de leitura. Deixa eu testar. Deixa eu entrar aqui na live pra testar e compartilhar. E ver como que tá. José Hilton. Boa noite também. Deixa eu olhar aqui. Ver se essa música não tá atrapalhando. Não, é bom que é rock e o pessoal não vai dormir. Que senão eles vêm aqui na minha live e ficam dormindo. Olá, Isaías. Eu pensei, quer saber, eles não vão dormir. Tô pensando que aqui é live pra dormir, não é? Olá, Brícia, boa noite. Coloquei um rock aqui porque eu não quero esse povo dormindo 7 horas da noite. Obrigada pelo heart em mim. Olá, Tom. Boa noite. Todo dia eles vêm aqui. Eu coloquei uma música de fundo que era do filme de Orgulho e Preconceito. Aí ficava o piano. 7 horas. Tchau, boa noite. Eu vou dormir. Aí eu, não. Não vai dormir não, que agora eu vou colocar música agitada aqui nessa live. Olá, Vitor Hugo. Obrigada pelo popular. Então, olha só. Ontem eu fiz live aqui lendo e comentando Adeus, Espero Te Encontrar Novamente. Quem quiser esse livro tem ali no meu TikTok Shop. Aí eu li até a página 18 já. Li e comentei. Aí eu tô comentando várias coisas, sabe? As inspirações do livro. Porque determinado personagem fez tal coisa. E também reflexões, né? Que o livro acaba tendo algumas coisas que na hora que eu tava escrevendo eu não percebi. Depois que eu li, que eu fui perceber. Olha, que eu fui ter essas reflexões. Olha como que muda, né? De uma hora pra outra. Olá, super fã João Pedro. De uma hora pra outra. De um ano pro outro. É possível ter reflexões de um livro que eu mesmo escrevi. Eu fiquei pensando, não é possível. Mas teve. Ontem. Falei ontem. Hoje eu não vou falar de novo. Mas é claro, eu comecei a ficar com gripe no domingo. No domingo, segunda, terça. Ainda estou com gripe. Boa noite. Mas eu tô melhor. Em vista do que eu tava ontem, eu tô melhor. Eu tô... Tá assim e vem falar de mim, menino?
Não é possível, provavelmente semana vai ser barra. Tá muito cansado ou você tá mal de alguma coisa, com gripe também? Obrigada, João Pedro. Legiox da noite. Ó, espere aqui um minutinho, já volto, tá? Espera um pouquinho. Voltei. Ah, cansaço do corpo, entendi. Olha aí. Achei que era uma pessoa que via na minha live, não é? Achei que era uma pessoa que via na minha live, tinha trocado de nome e ia falar, mas não. Só uso os lacinhos também de emoji. Enfim. Então ontem eu comentei sobre Adeus Pode Correr Novamente e hoje é um desafio de leitura, que é um livro com a letra D. Aí eu coloquei lá no grupo, boa noite, Dedé. Eu coloquei lá no grupo, qual livro vocês acham que era? Eu nem vi se alguém respondeu, que eu deixei pra fazer live agora por conta do Manuel. Aí eu não vi se alguém respondeu. Mas olha, eu olhei a lista ali de livro daqui. Não tinha nenhum livro com D. Boa noite, Dedé. Boa noite, Mike. Não tinha livro com D aqui. Aí eu pensei, eu vou olhar no Kindle se tem algum livro que eu com D. Né? Porque eu queria ler um livro que eu não tinha lido ainda. Aí eu fui procurar. No Kindle não tinha nenhum livro com a letra D também. Aí eu peguei tinha 2 livros ali do lado, que eram os que eu tava lendo. O que vocês imaginam que apareceu? Boa noite, Dedé. Dualidade de um Ser Interior, do Mike. Então será esse livro aí que nós vamos ler e comentar hoje nessa live. Dualidades. Não foi dessa vez que eu li um livro que eu nunca tinha lido. Mas tá bom, né? Mais um dia falando desse livro. Boa noite, Pedro Rodrigues. Obrigada, Dedé. Mais um dia falando de dualidade de um ser interior. Olha só, esse livro aqui é do Mike, que tá aqui, ó. Quem quiser, segue ele. Ele é muito esperto, é a voz da sabedoria. Tô toda gostando. Primeira vez que ela lê. Sim, ela falou que ela ia ler. Ela falou, agora eu voltei a ler, eu ia ler o meu, ela tava lendo outro e ela ia ler dualidades. O Manuel ainda tá no primeiro. Você tem que mandar mensagem pra ele lembrar de ler seu livro, porque ele chega e fica assistindo série e não lê seu livro. Dedé alcançou nível 5, parabéns, Dedé, parabéns. Quando chegar no nível 20, você vai ser personagem da história em quadrinho que eu tô escrevendo. Aí sim. Vou dar um casco nele, é necessário. Então vamos lá. Ó, Pedro, o livro que chegou do desafio de leitura da letra D, Dualidade de um Ser Interior. Mas, João Pedro, você tá fazendo exercício aqui na live? Já vai? Porque tá dolorido. Essa desculpa não cola. Estou dolorido, vou sair da live. Não, você pode ir por outro motivo. Mas dolorido... tá muito longe, né? Ambos. Tchau, João Pedro. Boa noite pra você. Durma bem, acorde bom. Que amanhã você tem que vir na live. Não, que amanhã você vai trabalhar de novo. Então durma bem, senão amanhã vai ser pior. Esse mês, é o livro do mês especial do título? Não, é o desafio de leitura do dia de hoje, que eu vou ler primeiro a sinopse, depois a gente vai ler os primeiros páginas aqui pra ler e comentar. Eloy Melo seguiu, obrigada.
Não, Pedro, é que é assim. Eu tava postando no YouTube o desafio dos livros. Aí acabou que eu vou fazer em live e depois eu posto lá. Que aí eu não preciso editar o vídeo. E sobra tempo. Pedro vai ganhar spoilers, mas é pouca coisa, né? Não tem problema não. É bom até que ele já vai ler sabendo o que tem. E eu que tô lendo o meu, ontem eu estava lendo o meu, e o Davi ficou a live toda aqui, sendo que ele acabou de colocar o livro. Quando ele nos encontra, ele já leu, mas esse aqui não, ele tava na live. Eu falei, não tem problema, Davi, você não vai lembrar de nada depois, você vai esquecer tudo. Então, o que diz a sinopse de Dualidade no seu interior? Uma jornada repleta de simbologias, poesias, charadas e parábolas impressionantes, capazes de encantar e intrigar o leitor. Uma visão de mundo tirada de um universo particular, capaz de abrir novos horizontes jamais explorados por muitos. Isso é verdade, tem umas ideias aqui, olha. Aceitar as dualidades da vida com mais resiliência é o princípio da sabedoria, pois tudo o que existe é dual. A dura realidade é que nem sempre viveremos somente alegrias em nossas vidas. Caso contrário, não amadureceríamos intelectualmente, seguimos rasos e autoconhecimento. Isso é verdade. Não tem até outras situações na nossa vida. Não sei se vocês já passaram por isso. Que aconteceu alguma coisa. Aí depois de bastante tempo, vocês refletirem que é verdade, era isso mesmo. Boa noite, Daniel. Se não tivesse acontecido isso, eu não ia ter aprendido determinadas coisas. Boa noite. Por exemplo, eu penso isso sobre o fato de que eu queria tocar um instrumento, como é que é o nome? Esqueci. Mas violão eu já tinha desistido, porque a minha mãe é muito pequena, eu testei já com vários modelos. Obrigada, Daniel. Olá, Igor. Já testei com vários modelos de violão, desisti que a minha mão não serve pro violão. Eu queria comprar outro instrumento que eu esqueci o nome pra aprender a tocar. E aí, eu economizei ali o dinheiro. Não, Nonato, não, o desafio de leitura é meu só. Ler e comentar o livro com a letra D hoje. Tem que ser com violão de criança. Aí, tem que ser a bateria. Não, é um instrumento de cordas. Eu queria tocar na igreja, né? Bateria não dá pra tocar sozinho. Aí eu economizei um dinheiro. Pensei, agora vai, eu vou comprar um instrumento musical pra tocar. E eu perdi o dinheiro, gente. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. Só que assim que isso aconteceu, antes disso acontecer, eu tinha acabado de começar a postar na internet. Postava vídeo, porque antes eu não postava. Boa noite, Fred. Eu só postava foto com frase e texto no blog. Eu não postava vídeo, nem foto minha, nem nada do tipo. O nome era só para ele, não era Jéssica. Aí recém tinha mudado. Nem sei se eu tinha mudado ainda. Olá, Thalita. Aí depois que isso aconteceu e passou, eu pensei, ok, né? Vou mudar, daí eu não sei se foi depois que eu coloquei Jéssica para ele, para poder aparecer, né? Jéssica para ele, que é Jesus. E aí eu fiz o negócio. Depois de muito tempo, quando eu comecei a postar assim, que antes eu ficava uma tristeza, né? Ninguém tá lendo. Eu pensei, eu tô fazendo um serviço à toa, porque ninguém lê isso aqui. Aí, só que depois foram lendo, né? E aí eu comecei a postar alguns vídeos e daí fazer a live também. Aí, depois de um tempo, eu pensei, então foi, nossa, se eu não tivesse perdido o dinheiro, tinha comprado o instrumento, ia passar o dia todo tocando, eu não ia escrever livro, não ia escrever post, não ia gravar vídeo, no máximo ia gravar vídeo tocando. Isso pode ser. Obrigada, Thalita. Então, agradeço pelas dificuldades que vêm para nos mudar a nossa rota muitas vezes. Vamos continuar. Do nada o Mike perguntou onde que ela tirou isso do livro que ela tá lendo. Não faz sentido, mas vamos lá. Olá, Thalita. Hoje eu tô lendo o Desafio de Leitura de um livro com a letra D. Eu tenho esse aqui. O Mike falou que você tá lendo.
Então, hoje é esse desafio, vamos continuar. Tô lendo a sinopse. Todas as coisas têm um motivo para coexistir. No entanto, muitas delas queremos ignorar seu real propósito, porque a vida é assim mesmo, quer aceitemos ou não. Cheia de altos e baixos aleatórios que nossa limitação humana não nos permite compreender. Olá, dono do amor. Tô no meu 5º livro do ano. Eu tô no 2º, porque eu tô lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Esse ano quero ler 12 no mínimo. Sim, eu também quero ler bastante. Mas o 2º que eu peguei eu já tô terminando. Aí só que eu tô lendo 4. Aí fica difícil, né, querer terminar as coisas. Bom, vai dar certo. Ó, quem não comprou esse livro ainda, ó, como é que ele é. Aqui vem com uma dedicatória do Mike. Que a letra dele é muito melhor que a minha, né? Dá pra ler, a minha letra vocês não conseguem ler. Mas eu já tô mudando isso. Só que eu esqueço, sabe? Eu esqueço que a minha letra não dá pra ler e continuo escrevendo do jeito. Ah, sim, mas eu tô melhor. Em vista de ontem, eu tô melhor. Olha aí, bonitinho. Aí assim, tá escrito aqui. Uma forma integrante e criativa de enxergar as peculiaridades dos opostos. Ah, sim. Logo vai dar tudo certo, tá bom. Aí tem a dedicatória. Eu vou ler a dedicatória pra vocês conhecerem pra quem que ele dedicou. Agradeço profundamente pelo apoio da minha companheira de vida. Minha família, meus amigos e todos os que compartilham comigo a minha jornada. Pois reconheço que Deus ao meu lado é o maior presente que a vida poderia me dar e acredito que o que me tornei hoje foi de fato influenciado por cada um destes. Tá famosa, é. Não, essa live aqui eu vou postar no YouTube, milhões de pessoas vão ver. Por isso posso dizer firmemente, graças a essas pessoas e gratidão, sempre dividirá a gratidão, sempre dividirá o travesseiro comigo todas as noites da minha vida. Viu? Por isso que ele é sábio, porque ele é grato. O lindo tá fazendo live. Né? Lembra que apareceu esses dias que a Brícia convidou pra batalhar e tinha um que aceitou junto? Pedro agora vai acompanhar a leitura, isso aí. Então, né, agora tem uma frase aqui. Que é organizado nos livros, gente. Tá pensando o que é coisa. A luz sem a escuridão seria incompreensível. O prazer sem a dor não teria significado. Como saberíamos o que é bom se o mal não existisse? Fica o questionamento pra vocês. Sim. Meu Deus, esqueci. O celular tá no máximo de dar notificação aqui. Deixa eu ajeitar. Olá, José. Arrasando. O negócio tá no máximo, daqui a pouco. Não, deve. Se alguém tava ouvindo alto aí, deve um susto. Vamos comentar. Prefácio. Olha só como é que é. Bonitinho. Na minha jornada, tive o privilégio de encontrar meu ser interior em meio ao caos que ocorria dentro de mim por causa das reflexões frequentes sobre o sentido da vida, até que ele me mostrou que eu estava tropeçando nas perguntas erradas. Bom, aqui ele fala que ele tinha um caos, porque ele tinha muitas reflexões sobre o sentido da vida, que ele estava igual Salomão, né, pensando lá na por que a vida é desse jeito, né, tem sentido, aí descobre que não tem sentido nenhum. Eu vi um vídeo esses dias muito legal que falava coisa parecida, né? Você fica mais tranquilo quando você vê que a vida não tem sentido nenhum. O sentido tá aqui e pronto. Não tem muito o que ficar pensando sobre sentido, não. É claro que a gente, né, as pessoas no geral, elas querem ser lembradas, né? Morrer e ser lembradas. Mas se você for pensar bem, você nem vai ser lembrado por muito tempo. A maioria das pessoas não é nem lembrada por muito tempo. Passa 1 ano, 2 anos, ninguém lembra mais. Tira suas fotos lá da sua casa, as fotos que tinha sobrado, tira, joga lá num baú.
Daqui um tempo, daqui muitos anos, nem essas do baú vão ter mais, já vão se desfazer também, porque, né? Então, mesmo que você tenha feito uma coisa muito importante, né? Mesmo que você tenha feito uma revolução na sua cidade, se não for algo mundial que eles coloquem nas histórias, não vou lembrar não. Sabe quem você parece? Não me diga. Melhor não dizer. Então vamos lá, continuando. Vamos ler o prefácio. Bom, quem chegou agora, desafio de leitura de Dualidade do Ser Interior. A Lucinha. É a segunda pessoa que fala isso. Me equivoquei em pensar que eu deveria ignorar meu lado obscuro, desviando meu olhar apenas para a beleza do meu ser. No entanto, compreendi que era necessário visualizar os dois lados da moeda para quebrar meu ego por completo. Pois hoje acredito que não teríamos consciência do que o bem representa caso o mal não existisse. E como saberíamos o quão boa é a doçura da felicidade se não conhecêssemos o fel da tristeza? Olha aí. E mesmo assim vão lembrar da sua utilidade, não de você. Tem alguns casos que é isso mesmo. Né? Vão falar, fulano era tão bom, né? Ajudava as pessoas. É verdade. Então, o Mike continua aqui falando que ele tava só desviando. Eu sou aqui, penso umas coisas esquisitas e quero desviar disso para pensar em outras coisas. Daí penso, não, mas tudo tem o bom e o mal. Como é que eu vou saber se é bom se eu não sei o que é mal? Isso aí. Ai, meu Deus. Tenho a convicção de que o universo surgiu a partir da união dos opostos. Portanto, se o Sol nunca se pôr dando lugar à escuridão, como saberíamos da existência dela? Viveríamos rodeados de luz o tempo todo, e por isso desconheceríamos a sua existência. Acredito que a dualidade é a melhor maneira para que possamos ter uma sensação real do mundo físico. Por causa disso, meu ser interior me ensinou a não negligenciar ela, e sim observá-la atentamente para compreendê-la melhor. Olha que legal. Não importa quão bom uma pessoa seja, mesmo assim terá um lado sombrio em seu ser. Pode até tentar ignorá-lo fingindo que ele não existe. Contudo, ele estará lá e irá atormentá-la frequentemente com ideias que vão contra seus próprios princípios morais. Os pensamentos intrusivos. Tem uma reclamação a fazer. O meu gato está tendo muitos pensamentos intrusivos recentemente. Muitos. Eu tô achando que ele olha pra mim e pensa, eu vou morder ela. Tenho certeza, porque ele tá fazendo isso demais da conta. Ele não para quieto, mas ele deita no chão e fica olhando. Se você passa, ele pensa, eu vou morder. Aí ele tá mordendo agora. A utilidade do gato. A vida do gato é ter pensamento intrusivo. Você tá ali. Se eu morder alguém hoje, né? Olha lá, Francisco Albuquerque. Então, de fato, né? Tem pessoas. Porque assim, no geral, quando a gente vê as pessoas que a gente conhece, assim, tem pessoas que a gente conhece que a gente sabe que são pessoas ruins, né? Que fazem coisas ruins, né? Publicamente. Mas tem pessoas que publicamente fazem coisas boas, mas quem conhece o interior dessas pessoas, né? Só Deus e ela conhece. Às vezes os familiares, né? No geral a gente não sabe. Então a gente até pode falar, fulano é uma boa pessoa, mas mesmo assim ela deve ter uns pensamentos mais obscuros que é imaginável. A gente nem consegue imaginar às vezes, porque as pessoas são muito ruins, né? Não tem outra coisa. Eu tô falando que eu também. Quantas vezes, né? Aconteceu uma coisa e eu pensei, podia ter acontecido isso. Ou e se eu fizesse isso? Todo mundo tem pensamento, por mais que a pessoa seja boa.
que a gente às vezes tem um certo freio, né, nas nossas atitudes por conta da nossa sabedoria, né, do que é bom e ruim. Michel, olá Michel. Mas tem pessoas, isso já foi testado, né? Se não impor limites, as pessoas fazem coisas muito ruins. Isso já foi testado e isso é óbvio, né? Aqui, nos lugares que as leis são mais, né? Faça ou não faça, faça coisas ruins e não vai ser punido, as pessoas aproveitam, né? Ah, já que não vou ser punido, vou fazer tudo o que foi errado. Então, os pensamentos intrusivos entram nessas pessoas. Boa noite, Gabi! Hoje eu estou no desafio de leitura, que é o livro com a letra D. E o livro que eu tenho com a letra D é Dualidade no Seu Interior, do Mike Santana. Eu estou lendo e comentando. O Pedro comprou esse livro, mas ele não tem o livro ainda, mas eu já estou comentando. Ele já vai ler sabendo que tem. Obrigada, Gabi! Esse livro é do Mike, que está aqui nessa live. Segue ele aqui, ó. Se você quiser ler um livro que ele não dá significado às palavras, ele fala o que ele pensa dessas palavras, o que é o contrário, sabe, tipo amor e ódio. Aí ele fala o pensamento dele e compara essa palavra com algumas situações. É bem legal mesmo. Vou abrir se eu vou fazer live. Não sei se é que ela caiu, se é que ela levou a restrição. Ou ela saiu e acabou a internet. Caiu a energia. Então vamos lá, vou continuar. Temos que ter a coragem de se alimentar de todos os pratos que a vida nos servir. Se for algo ruim, virá com uma pitada de sabedoria. Se for algo bom, devemos saborear ao máximo cada colherada com gratidão e prazer. Então, se receberem uma coisa ruim na vida de vocês, aprendam alguma coisa com isso. Se vocês receberem uma coisa boa, aproveite. Né? Porque isso é uma situação que eu acho que é com todos. Se você passa por uma coisa boa, assim, sem pensar muito naquilo, você vai aproveitar. Você acaba que você se esquece que isso aconteceu, mas se você viver com intensidade aquele momento, depois tem muito mais chance de você lembrar disso. Isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, assim, quando eu lembro do passado, sabe? Quando eu era criança, ontem, acho que era ontem, eu tava pensando sobre isso. Algumas pessoas eu só lembro se eu ficar pensando muito nessa pessoa, no que eu passei com essa pessoa. Aí eu lembro e dá um pouquinho de saudade, assim. É o único jeito de eu lembrar daquela situação. Eu fico me forçando, né, a lembrar. Isso é muito legal também. Um exercício pra vocês. Tente lembrar de alguém, de momentos que você viveu com essa pessoa, de momentos bons. Assim, meio que dá uma reflexão do que foi, o que você fez. Uma lembranças boas. Então vamos lá, continuando. Nenhuma vida é apenas repleta de prazeres o tempo todo. Se assim fosse, não daríamos devido valor aos momentos bons que recebemos dela. Por esse motivo é que existe a tempestade, para nos darmos conta de quão belo o céu fica quando ela cessa e o sol volta a brilhar novamente. Os momentos de atenção plena são muito marcantes. Sim, é isso mesmo. Bom, agora vamos para o momento das palavras aqui, da dualidade das coisas. Vocês vão falar do amor e versus ódio. Amor versus ódio. Vamos ver o que o Mike escreveu sobre essas palavras. O amor pode ser comparado a um jardineiro cuidadoso que pega a semente e enterra no solo com esperança que dê frutos, mas de modo algum a abandona. Pelo contrário, foca sua atenção para que ela não morra, cuidando do solo dia após dia, até que possa contemplar o seu florescer. Ou seja, é o Pedro do livro Adeus Pode Qualquer. Olha lá, Gisele. Gisele, eu já estou no desafio de leitura do livro Dualidade no Seu Interior, do Mike Santana. Eu descobri aqui que o Mike gosta do Pedro do meu livro, que ele escreveu aqui como que o Pedro faz para cuidar das plantas. Olá, boa noite. Quando ela cresce,
Ele se encanta com a sua beleza e toma ciência de que toda esforço e dedicação foi recompensado apesar de dias de seca, tempestades violentas e pragas impertinentes do solo que ele precisou combater. Até no domingo, Mike, o Pedro estava lá combatendo as pragas nas plantas. E aí o Pedro fala pra Dona Isabel assim: eu tô cuidando dessas plantas porque as pragas, os bichinhos, ele fala: bichinho, não tem dia pra atacar, não. Todo dia é dia de cuidar das plantas. Thalita tá vendo. Agora vamos ver o ódio. Aqui é que o Mike compara o ódio. É semelhante ao furacão. Assim como tal fenômeno não nasce ao acaso, mas sim de circunstâncias propícias, não nascemos predestinados a odiar algo ou alguém. Escolhemos de alguma forma abraçar esse sentimento ignorando como ele é destrutivo, pois tudo que atravessa o caminho é destruído. Caso esteja dentro dele, intervenha com o ar seco do silêncio, do altruísmo e da resiliência até que ele se dissipe completamente. E como é difícil, né? Como é difícil. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa e é muito difícil, mas é possível, né? Temos que ter resiliência, assim como ele falou aqui, porque senão as coisas complicam, né? Eu contei já aqui na live de uma menininha aqui na escola, ela não gostava de mim e brigou comigo diversas vezes. De graça ela fez isso, né? Não sei se ela não gostava de mim, né? Me viu já não foi com a minha cara. E essa menina tem um nome que eu não vou dizer, mas é um nome bem bonito, assim. Mas o Manuel já falou, eu tinha uma filha, ele deu essa ideia de nome. Eu falei, não, porque essa menina é uma menina da escola que não gostava de mim. Só que por muito tempo essa menina, eu tive esse sentimento por ela, assim, porque eu sofri muito na escola por conta dessa menina. Só que daí um dia eu contei pro Manuel, aí ele falou pra mim assim, mas ela era criança. Aí eu, é verdade. É verdade. Eu era criança, mas ela também era criança, era um ano mais velha que eu só. Como assim, né? Não gostar de uma pessoa por causa de outra criança? Mas se pode, né? Hoje em dia a menina pode ser uma pessoa super legal, né? Só que na infância ela implicava comigo e tudo bem. Manuel, que era logo o nome da inimiga. Ela é menina da época, você também. Então. Ai. Não, mas era muito, gente. Eu não podia me ver que ela implicava comigo. Onde eu vi ela na cidade. E assim, eu olhei, daí ela tinha se mudado, né? Pra outro lugar. Aí eu vi ela na cidade e eu fiquei vendo assim. Você que implicava comigo. Aí o nome dela não coloca minha filha, não. Você perdoou, perdoei, mas eu não vou colocar seu nome na minha filha. Ai. Ok, agora vamos para a segunda palavra, que é segunda atualidade, gratidão e ingratidão. Vamos ver aqui que ele compara essas coisas. O que é gratidão, na visão dele aqui? Se reflete em um morador de rua que, sem intenção alguma, encontrou uma nota de R$10 caída no chão por onde ele caminhava. Logo abriu um grande sorriso. Agradeceu olhando para o céu e rapidamente correu para comprar algo para matar sua fome. Comprou vários pãezinhos em um pequeno mercado e repartiu com seus companheiros de viaduto. Depois sentou-se ali mesmo em cima de um pedaço de papelão e começou a apreciar cada mordida lentamente, valorizando a dádiva que a vida o havia proporcionado naquela bela manhã de sol. Isso aqui é verdade, né? Tem pessoas que acham as coisas ou passam uma situação parecida, né? E além de ajudar a si mesmo, ainda ajuda os outros. Prova ingratidão. Está contido em um homem rico que, fazendo sua corrida matinal, encontrou uma nota de R$100 jogada perto de uma árvore. Para ele abaixar para pegar o dinheiro de certa forma já foi um sacrifício.
Então, rapidamente, ele pegou e colocou a nota dentro de sua carteira, junto com tantas outras do mesmo valor, e logo continuou sua atividade física. Ao chegar em casa, nem sequer lembrava mais daquele ocorrido, de tão insignificante que foram seus olhos. Tem um monte de nota, né? De 100, bota outra junto. Que vai lembrar de dinheiro achado, né, gente? É difícil mesmo, só se for uma pessoa mesquinha. Aí pode ser que ele lembre, né? Que daí ele achou mais um tanto pra guardar, aí ele vai lembrar. Ai, ai. Vida e morte. Vida versus morte. Vamos ver. Vida. É igual a uma inocente criança que se encanta com cada descoberta que faz enquanto se diverte. Sua inocência lhe faz ser ignorante a respeito das coisas más, apreciando assim tudo o que está ao seu redor, com o desejo inalcançável de querer experimentar tudo o que estiver a seu alcance. Até demais, né? Até demais. Obrigada, Thalita. Oh, presenteador que esse corte rosa. Crianças têm o desejo de apreciar as coisas demais. Uma vez eu flagrei a pessoa, eu falei isso pra alguém, a pessoa falou que, como assim? Negócio absurdo. Não sei o que ele pensou, não. Ele tava se olhando no espelho. Daqui a pouco eu vi ele lambendo o espelho lá. Aí eu pensei, não é pra você estar experimentando o espelho que gostei. Crianças são, como é que se fala? Imprevisíveis. Olha lá, camarada. Eu não sei quem que foi, se foi o Davi ou se foi a minha sobrinha. Foi um dos dois, não foi o menorzinho, não foi o Joaquim, foi outra pessoa. Foi o maior ou a média? Não, mas tudo quer testar, experimentar, bota na boca pra ver que gostei, quer ver se quebra ou não quebra. Essa parte de desmontar coisa é legal, as crianças elas acabam, que algumas têm esse pensamento no início, né, de vou desmontar o negócio aqui, e isso acaba tendo um reflexo na vida dela depois. Ó, o Igor. Eu pensei que você não ia aceitar não, que você tava lendo. Eu falei, eu vou mandar. Eu vou aceitar que eu tô falando coisas improváveis das crianças. Aceita meu amor sempre que ligar. Ser feliz mesmo com a distância. Me promete que você vai se cuidar. É bom vontade de ter você na minha memória. Lembrar a gente sempre que eu desejar. Hoje o dia foi produtivo, eu postei 5 vídeos hoje. Só que entrega nenhum, né? Entrega uma ou outra assim, dá uma curtidinha ali, mas eu ainda vou vencer o algoritmo dessa desgrama desse lugar. Abaixa a música aí um pouquinho. Aí. Agora ficou baixo demais. O quê? Agora ficou baixo demais, tirou quase tudo. Ah não, depois da batalha eu aumento. Aí eu consigo te escutar. Porque senão eu não consigo falar, não dá pra escutar. Eu tava falando que as crianças são imprevisíveis, elas fazem umas coisas muito É o quê? O negócio dele que não tá funcionando. Não tá escutando, aumenta o volume. Meu celular é ruim. Mas eu tô com gripe, não consigo falar mais alto. Não, depois os meninos falam pra mim o que você falou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês um vídeo. Olha eu na época da pandemia. Agora eu... Eita, nós! Eu quero que as mulheres deem em cima de mim. Mulheres solteiras vão me cortejar no meu vídeo. Hoje tinha um homem
Como está Eu agora? tava aconselhando ele. Ele entrou em Eu contato quero comigo. que as mulheres vão no meu vídeo e me Eu falei cortejam. pra ele. Eu tô precisando de atenção feminina. Oi, Gi. Eu falei pra ele o que eu faria, né, se eu fosse ele. Como é que você tá, Gi? Obrigado, Borges. Obrigada. Boa noite. Eu fiquei sabendo que você tá lendo um livro de um herege, né? Eu tô lendo o livro do Mike. Pode ficar lendo não, que senão você vai se corromper. Você tem que ler livro só da nossa... Você só pode ler livro dos nossos líderes. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Rapaziadinha, acabei de soltar um videozinho lá no TikTok. Na verdade eu soltei um monte de vídeo. Mas aí se você puder passar lá, curtir lá, que eu tô precisando de atenção. Fala, Vitinho! Eu ia postar um vídeo. Hoje eu tô carente, então eu tô precisando de atenção femininas. Mulheres vão lá me cortejar. Fala que eu tô bonito. Fala, homem de Deus, varão do Senhor. Só pra vocês mentem e eu fiz que acredito. É bom. Vou pra Jess. Aí eu tô expulsando as meninas da minha live. Ela falou, eu vou pra Jess, que lá tá menos psicopata. Diz que a minha para sempre que eu vou amar. Tava no escuro e agora congelou. Jess, entendi. Pode vir aqui que tá claro, entendeu? Ai. Ô Maicão, você é o único homem que eu gosto de receber elogio. Vai lá, chama eu de gatão lá. Precisando, vai lá, curte lá, Mike. Mike Santana acabou de entrar na minha live. Maicão, eu postei uma fotinha. Sabe o vídeo que eu postei falando lá dos jovens adultos que ficam no input de jovem adolescente? Aí eu tirei um print da foto assim, que eu fiquei numa posição mó bonita, assim, eu falei, aí eu fui lá e tirei, eu fiz em preto e branco assim, ficou bacana. Sônia, a gente tem que aprender essas coisas, a gente ficar tirando foto e gravando vídeo. Você pode pegar o vídeo e tirar print. Você aprende isso aí. Mas é verdade, você tem razão. Me diz que é minha para sempre, que eu vou amar. Soninho. Você quer mais uma ou vai embora? Pode ser mais uma. Tá bom, então vamos lá. Última. Fala, Sônia. Sônia Azevedo. Vamos lá. Me promete que você vai se cuidar. Será que hoje foi trabalhar? Falando bem aqui. Esqueci, acho que é trabalho. Já não tem vinho da frente, ela não sabe. Tem trabalho. Amanhã nós vamos voltar a comentar, a ler e comentar a Deus pode voltar novamente. E vou tentar escrever mais um post sobre desordem de escrita, porque eu vou voltar a fazer posts de versículos no blog, é bem legal. Tipo. Só que eu queria fazer como eu fazia antes, ler na Bíblia os versículos e colocar dentro do post. Sobre temas, sabe? Versículo sobre amizade. Aí eu lia lá e escrevia. Só que dá um trabalhinho, né? Mas é legal também fazer dessa forma. Eu trabalhei bastante. Helena pesquisar, você pergunta, vai aparecer uma lista de versículos sobre amizade. Mas aí é muito fácil. Eu gosto de fazer as coisas. Porque eu mesma vou procurar os versículos. Ai. Dá lá esse aqui também, meu Deus. Ali. Manuel Coutinho. Certeza.
Rodney já mandou. Aí tinha foto, né? Ele vai te resgatar os pontos, Daniel. Há muito tempo que eu não tinha um vídeo que pegava 600 visualizações. Esse aqui pegou. Eu também, o último que eu TikTok, postei. antigamente o TikTok era tão fácil pegar 1000 views, né? Hoje em dia é uma tristeza. Eu lembro que eu postava qualquer besteira. Difícil. Hoje em dia, meu perfil também não posso usar A música. verdade é que eu dei mole, eu perdi a oportunidade de ser famoso aqui. Eu deveria ter aproveitado o hype. Agora eu tô aí na luta. É verdade. Fala, Cida! Você tá boa, Cida? Ah, Cida. Fala, Nilda! Ei, ó, a Cida e a Nilda entrou no mesmo tempo. Tá Cida, Nilda e Sônia aqui, ó. Só as tiazinha cabulosa. Ei, se vocês três me dão bênção, eu vou ser muito abençoado por Deus. Todo mundo escreve aí, ó. Deus abençoa, meu filho. Vai lá. Escreve aí pra mim, assim, ó. Deus abençoa, meu filho. Eu gosto de bênção de senhores e senhoras mais velhos do que eu. Ah, então eu vou passar depois na live dele ficar falando isso. Eu tô pensando. Essa mais velha. Becetane. Tem uma moça que eu tô conversando com ela, eu não gosto de chamar ela de senhora, não. Olha as ideias dessa doidona. Ela não gosta, não. Ela fala, senhora é sua mãe, eu também. É você, é minha mãe, é minha avó. Minha avó paterna falava isso. Mas é porque, pelo menos, tipo assim, o que eu entendo sobre senhora, tem dois tipos de senhoras na minha visão, uma de um lado filosófico e outra é por conta de aprendizado da minha mãe e do meu pai. Tem a senhora por respeito, né, que é os mais velhos, tem que chamar de senhora, não chamar de você é falta de educação. Mas também tem a senhora que, quando é até mesmo uma moça da minha idade, é considerada uma senhora por ela já ter se entregado para um outro homem, entendeu? Aí ela se torna uma senhora. Tem até um filósofo que fala, quando eu vi a fulana de tal indo pro casamento, eu chamei ela de senhorita. Depois do casamento, a partir dali, chamei de senhora. Porque já não era mais uma moça. Maluma... Olha lá que ele fala. Ele pergunta por que as senhoras não falam Deus te abençoe. Fica dando soco no tela. Eu tô ansioso. Tô a fim de bater a cabeça, morder. Tá igual os bebês quando estão no desbande. Eu tô com ansiedade. Eu acho que eu vou tomar um suco de maracujá daqui a pouco. Eu vou ligar pro iFood. O iFood vende suco de maracujá, né? Tem que comprar suco da folha. Vou pedir um litro de suco de maracujá. E mistura o maracujá com a lavanda, com a hortelã. Maracujá com hortelã. Demorou, vou pedir então assim. Obrigado, tá? Deus abençoe você, Manel e a rapaziada que tá do outro lado. Tamo, tchau. Deus abençoe. Ó, Deus abençoe quem gosta de ser abençoado. Deus te abençoe. Então vamos lá. Vou ler mais um pouquinho pra fechar. Ali, lá tá que o meu adesivo foi lá pra cima. Deixa eu ver se foi lá pra cima mesmo. Meu Deus, eu vou postar essa live com essa batalha. Com essa batalha de conversa aleatória. Agora voltou pro lugar. Sim, aqui também. Se sair e voltar, fica certo. Não que você sai, né? Se muda só um pouquinho. Só ali pra cá. A gente leu vida, agora a gente vai ler morte. Certo. Só voltou. Verdade. A gente leu sobre as crianças que querem experimentar tudo. Agora vamos ler como que é a morte. É como um ladrão. Vem quando estamos desapercebidos. Chega de fininho com o intuito de roubar de nós o presente mais valioso que recebemos, a vida. Seria terrível saber quando a morte viria, porque ainda assim não teríamos o poder de impedi-la. No entanto, permanecermos ignorantes de sua vinda muitas vezes não nos deixa perceber o quanto hoje é importante, pois amanhã não nos pertence.
Hoje deu certo com uma frase que eu vi na série que eu tava assistindo. Não sei se você ouviu, Daniel, que eu tava contando da série do menino chato. Que daí a menina falou uma frase pra ele que é muito parecida com isso aqui. Que ele tava falando sobre, se eu pudesse fazer o que eu queria, não sei o que. Aí ela fala uma frase parecida, ela fala assim, que a vida é longa. Não, a vida pode ser longa e pode ser curta também. O tempo passa rápido. Eu até anotei essa frase, que uma hora vai dar de eu usar uma frase dessa no livro. E combina muito com isso daqui, né? E também tem o sentido de que tem pessoas que queriam saber, né? Seria legal se eu soubesse, eu vou morrer com 80 anos. Mas uma hora você ia chegar nos 80 anos e daí você ia ficar, e agora? E agora eu vou ir, não tem como impedir isso, né? Não tem como impedir. Então é realmente muito, assim, complicado. E ficar sem saber também não faz sentido, porque você vai ter que sofrer com isso um dia. Seja você mesmo ou outras pessoas que você conhece, né? Que ninguém que é eterno aqui na Terra, né? A gente tem a vida eterna em Jesus, mas o nosso corpo aqui na Terra não vai viver pra sempre. Eu quero viver. É verdade, eu também. É muito ruim, né? Muito ruim ficar pensando essas coisas. Olá, né? Olá, Super Fanomadic. Hoje estamos num desafio de leitura aqui de Dualidade no Seu Interior, do Mike Santana, porque é o desafio de leitura livre com a letra D. Aí nós estamos comentando sobre saber o dia da nossa morte e porque isso seria um pouco irritante também, porque quando a hora que chegasse a gente ia ficar pensando, e agora eu não consigo impedir mais isso, vou ir. Tem pessoa que eu acho que não ia ligar, né? Que já tô cansado já. Já tô cansado disso aqui, vou ir. Eu ia ficar até feliz quando chegasse o tempo. Mas sabe por que a gente fica um pouco nervoso com isso? Porque a gente não sabe o que vai encontrar, né? Por mais que a gente queira em Jesus, a gente pensa, eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna, vou morrer lá quando eu acordar, vou estar lá com Jesus. Ligando, Madic. Porém, mesmo assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe como é que é esse processo de estar aqui e não estar mais. E daí, o que vai acontecer? Então, acho que isso que incomoda mais a gente. Também, se a gente for pensar nos familiares, teatro popular, a gente for pensar nos nossos familiares, a gente ficava, aí daí complica mais ainda, a gente pensa, não, se eu for, meus familiares vão ficar aqui, eu vou ficar chorando, vou ficar triste, porque que eu... Então é muito complicado, né? É complicado esse negócio de vida e morte. Não, é muito complexo, gente, mas ao mesmo tempo é algo que a gente lida, né? Seja da gente, seja dos animais, que também se vão, né? E a gente também sofre muito. Que, querendo ou não, é uma parte, né, do nosso dia a dia que do nada a gente fica sem, então a gente sofre também. Mas é isso, igual as plantinhas, né? Elas nascem, crescem, dão suas sementinhas, suas florzinhas e murcham. E a vida da gente também é desse jeito, né? A gente nasce, cresce, tem as frutinhas, as florzinhas e vai embora. É bonito, de certa forma, né? Pensar assim. Só que tem um detalhe importante, né? Que nós cremos em Jesus, nós cremos que não é assim. Nosso corpo pode murchar, pode derreter ali, mas a nossa alma, o espírito vai estar com Jesus, que é muito mais bonito. Olá, Maxwell Castilho, boa noite. Agora vamos ler mais um, Sabedoria versus Tolice. Maxwell, que chegou agora, nós estamos fazendo um desafio de leitura livre com a letra D.
Daí eu escolhi o único que eu tinha, que é Dualidade no Ser Interior. Eu queria ler um livro que eu não tivesse lido, mas como não teve, então estamos lendo esse e está muito legal. Então agora eu vou ler Sabedoria versus Tolice. Sabedoria está no eco que soa em nosso interior constantemente. Devemos parar com a inquietação da alma e se silenciar sempre que possível, para reconhecermos nossa pequenez diante desse fabuloso universo que há dentro de nós. Só assim poderemos ouvi-lo e, consequentemente, se transbordar de autoconhecimento. Quem consegue experimentar a espiritual de morrer deve ter menos medo. É verdade. Imagina só, né? Se a pessoa não tem, não sabe, né? Aí fica agora, pra onde que eu vou? Né? Olá, Fernando. Fernando, você não foi dar like na live da Erika, Fernando, que absurdo. Boa noite. Agora o Jorge me convidou pra batalhar. Vou sentar pra depois ir embora daí. Olá, Jorge. Boa noite. Boa noite. E aí? Você tá chupando cana? O que é isso aí? Você. Tá com gripe, É, né? carregado. Eu tô. Parece que tá chupando cana. Chupando cana? Essa é novidade. Eu não sabia que a pessoa que fazia isso ficava desse jeito. Ficava com a voz assim. Chupando cana. Ai, ai. Eu estou lendo um livro aqui, que hoje é um desafio de leitura do livro com a letra D. Aí eu tô lendo o livro do Mike, ó. Não sei se você conhece o Mike. Mas tá. Tem livro Mike agora? Sérgio. Dualidade de um Ser Interior. Aí eu tava lendo o que é a sabedoria, né? Que é você se silenciar para descobrir as coisas que tem aqui no universo. Olá, Paulo Jordão. Porque quando a gente acha que sabe tudo, isso não é sabedoria. Não sei se você já viu. Tem pessoas que vêm na live da gente. Esses dias veio um aqui na minha live. Falando assim, daí ele veio com a informação dele. E depois já falou assim, eu quero saber a verdade das coisas. Mas ele não veio aqui quer saber a verdade. Ele veio aqui com a informação dele, dizendo que aquilo era verdade e que eu estava errado. Ele estava certo com a informação dele. Então ele não estava buscando a verdade, né? É tipo o debate de Bíblia, né? Eu Ele falo. estava querendo impor a verdade dele aqui na live. Isso não é sabedoria, né? Quem vai fazer debate de Bíblia é assim, né? Você sempre tá errado, a pessoa sempre tá certa, né? É. Tem coisas que se não... Claro, o que está na Bíblia é incontestável. Mas tem coisas que o que ele falou não estava na Bíblia, meu ponto. Não, antes eu falei isso, eu falo mais por causa do debate, né? E aí ele queria, eu sei da verdade. Ele queria colocar você pra trás, na verdade, né? Sim. E tem coisas que não estão na Bíblia, mas são coisas históricas que pode ser que sim, aconteceu daquela forma. Pode ser não, provavelmente aconteceu daquela forma. E daí quando alguém chega, às vezes chega com a informação meio distorcida e Ele pronto. saber mais do que você, que ele nem estudou, mas você estudou para saber mais que ele e ele quer distorcer tudo para achar o melhor, né? Agora alguém não tem como estar certo. Daniel, Não, tem pessoa que eles acordam assim de manhã e pensam, hoje eu vou irritar alguém. Hoje eu vou numa Olá, live, gente. boa noite. Vamos lá. Paulo, hoje eu tô lendo o livro do Mike aqui. Já vou continuar com a última leitura de agora, amanhã. Não vou voltar a ler. Adeus, pode encontrar novamente. Ler e comentar. Olá, Diego. Boa noite. Obrigada pelo heart. Tô com gripe. Não estou como o Jorge falou que eu estava. Estou com gripe. Mano. Bom, aí eu li o que era sabedoria. Agora nós vamos ler o que é tolice. Segundo o Mike, né? Poderia ser comparado a um deus mitológico
arrogante, que acredita possuir toda a verdade desconhecida por meros mortais. Essa figura seria uma aberração que teria apenas um ouvido e duas bocas para conseguir sustentar seu falso ego de superioridade e encobrir sua vaidade. Olha aí. Para essas pessoas, ó, que tem um ouvido e duas bocas. Então, fala, mas quando você fala, eles não escutam, não conseguem escutar, porque eles são donos da verdade. Mike é top, sim. O Diego também tá com gripe. Meu Deus. Olá, lindão. Gente, acho que eu convidei alguém para subir aqui como convidado, tá? É só não aceitar. Foi sem querer. Foi o Paulo que eu convidei. Desculpa, foi sem querer. Olha quem apareceu. Tá acabando. Agora eu já vou fechar a live. Essa é a última batalha. Mas não. Que milagre você por aqui, hein? Trabalhar nos negócios. Que milagre você por aqui, homem. Aí é o alto. Que milagre você por aqui, eu nem tô abrindo mais live. Como que ele vai aparecer, né? 18 segundos. Bom, o livro então do desafio de leitura foi Dualidade do Ser Interior, Tá bem? do Mike Santana. Esse livro não é meu, tá? Os meus livros são Quando Eles Nos Encontram e Adeus Particularmente. Obrigada pela batalha, Jorge. Ganhamos, pessoal. Vou ir lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa live pra você. Até mais. Deus abençoe. Para tipo. Ganhamos. Bom, gente, tudo legal, né? Eu gostei de ler livros assim também. Porque antes eu tava fazendo desafio lá no YouTube. Mas eu acabava lendo só um trechinho, né? A pessoa fazer em live, que eu leio bastante. Ele já conhece o livro. Depois eu posto lá. Quem quiser ver depois, né? É legal. Mas aí fica pra quem gosta de ver conteúdo de live. Eu tive essa época já, essa fase da vida de só assistir live. Não assistir live aqui, assistia live gravada, né? Depois que a live em si, às vezes eu não assistia, porque era no tempo, né, específico. Aí eu esperava a pessoa postar, que eu assistia tudo. Sim, muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Vou fechar, que eu acho que eu vou fazer umas coisinhas aqui e depois eu vou me arrumar já pra dormir, né? Que é de noite, de noite. Então, o Diego. Até mais, pessoal. Boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Daniel gostou, quem tá aqui na leitura. O Diego chegou agora. Mas espero que tenha gostado dos últimos minutos. Olá, Sandrinha. Esperar a Sandrinha, já que entrou aqui, vai que ela quer dizer boa noite e eu fecho, né? Boa noite. Sim. Que é bem assim, você tá fechando, a pessoa entra, você não sabe se você fecha ou se espera a pessoa falar alguma coisa. Às vezes eu acho que eu deveria fechar, mas acho que ela já foi, ó. Não falou nada, acho que já foi. Fechou. Acho que foi. Ai, ai.